Olá, pessoal! Bora aprender? Professor Alexandre e Gelzinho para estar te informando sobre o Papo de Profissa. O Papo de Profissa, então, eu sento com pessoas, com gênios da área do geoprocessamento, da parte acadêmica e da parte prática, e a gente bate um papo ali falando sobre as dificuldades, sobre o que eles enfrentaram na vida para hoje ter sucesso e renome na área do geoprocessamento, dicas que livro não te ensina. Então é muito legal essas perguntas, esse bate-papo, né, com esses grandes profissas da área do geoprocessamento, por isso que chama Papo de Profissa, tá? E como que funciona? O Papo de Profissa, eles têm as perguntas que eles já conhecem, que eu mostro antes, né, para eles pensarem no que responder, só que no final eu faço 3 perguntas que eles não sabem. Dessas 3 perguntas, 2 perguntas é uma brincadeira para dar uma distraída e a terceira pergunta é realmente uma parte técnica, né? E às vezes um gosta de utilizar uma coisa, o outro gosta de outra, então são perguntas que eu aperto a ferida ali para realmente sair de cima do muro ali, para realmente mostrar que é profissa. E aí depois, em outro vídeo, nós vamos ter a explicação daquela pergunta técnica que foi feita para aquele profissa. Tá? Então, nós vamos ter esse bate-papo e, ao final, a explicação do Papo de Profissa referente àquela pergunta técnica. Tá? Então, aproveitem você aí, já sigam o nosso canal, apertem em curtir aí, sigam nossas redes sociais aí, Gels Escola, tá? E bom proveito do nosso Papo de Profissa. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Depois, 6h30 depois. Dois 2000 anos depois. Olá, pessoal, tudo bem? Bora aprender? Estamos aqui então com o professor Gustavo Marcati para começar mais um Papo de Profissa. Olá então, professor Alexandre e professor Gustavo Marcati. Da onde que você é, professor? Universidade Federal de São João del Rei. Não é porque eu sou amigo do professor Gustavo, mas eu não costumo gostar de ficar perto dele. Primeiro que eu me pareço um pônei perto dele, né? E segundo que tem uma inteligência, nada trava com ele, nada. Se ele o ArcGIS não faz, programa não faz, ele faz fazer, né? Pode ser na estatística, na programação. Então hoje aqui a gente está com profissa, né? Para estar conversando com vocês aí. Professor, vamos lá então. Primeira pergunta, né? Que dica você daria para quem quer começar no geoprocessamento? Então, Alexandre, vamos lá. Primeiro eu vou começar com a dica mais geral e depois eu vou passar para uma dica mais específica. Pode voltar então. Vou repetir. Você pode começar a responder que eu vou perguntar de novo então, você vai então. Professor, vamos lá então, professor Gustavo, vamos lá. Qual dica você daria para quem quer iniciar no geoprocessamento? Ô Alexandre, eu vou passar 3 dicas. Vou começar com uma dica mais geral e depois eu vou tentar ser mais específico. Então, a primeira delas é persistência. Então, todo mundo tem que entender que quer trabalhar com geoprocessamento, que não é fácil, é difícil. Porque até mesmo se fosse fácil, estava todo mundo trabalhando aí com geoprocessamento e rachando de ganhar dinheiro, né? O que o pessoal confunde muito é ficar seguindo o blog do YouTube e acha que é clique na tela, né? E tem que saber teoria ali por trás, né, professor? Tem que saber a teoria. E no começo é complicado, porque é uma disciplina, é um tópico, é uma área completamente diferente de tudo aquilo que a gente está habituado. Então, nesse primeiro momento é impactante, então é difícil. Então, você tem que persistir, tem que vencer esse primeiro momento, que depois as coisas se tornam mais fáceis. Segunda dica, e essa eu considero uma das mais importantes, é executar procedimento prático. Então, não adianta ficar só na teoria, porque tem que aliar a teoria com a prática. Então, se você ficar só lendo,
lendo o material, lendo o livro, lendo o artigo, tudo bem, você vai ter um conhecimento básico sobre aquilo ali, mas só na prática que efetivamente você vai aprender. Então a dica aí é tentar buscar desafios práticos e tentar resolver. Então, a partir do momento que você resolve um desafio prático, aí o conhecimento vai estar consolidado. E uma terceira dica, uma dica aí bem específica mesmo, é tentar focar só em um material. Então, hoje, se a gente for fazer uma pesquisa rápida na internet, a gente vai encontrar uma diversidade muito grande em termos de diversidade e quantidade de material na internet. Então, minha dica é focar em um material, executar aquele curso, executar aquele tutorial, executar aquele livro. A partir do momento que encerrou, executou todos aqueles procedimentos, aí parte para o próximo. A dica 2 que o professor falou é justamente o que a gente busca dentro da Gels Escola. Professores, né, por mais que nós somos acadêmicos, mais práticos, né? Eu sei que o professor Gustavo atua com projetos em empresas e tudo mais. Então, resolver um problema da sociedade, né? Não ficar replicando livro, artigo que vai, né, para dentro de um periódico, vai ser fechado e vai ganhar só no currículo, né? E é isso que a gente na Gels sempre busca, realmente o que a gente chama de profissa. Vamos para a segunda pergunta, então. Bora. O que um profissional que hoje trabalha com geoprocessamento precisa saber? Eu vou responder essa pergunta de forma diferente, Alexandre. Na minha opinião, então eu vou falar o que um profissional não precisa saber, certo? Ele não precisa saber tudo. Então, se você, primeiro momento que a gente executa um software de geoprocessamento, a gente fica um pouco perdido, porque tem uma quantidade de ferramenta, tem uma quantidade de recurso muito grande. Então, minha dica é não se preocupe em aprender tudo, porque aí com as 20 ferramentas aí de geoprocessamento, você é capaz de resolver cerca de 80% dos problemas que você encontra no dia a dia. Então, vai buscando as ferramentas de acordo com a necessidade. Porque tem muita ferramenta, eu já tenho uma certa experiência com geoprocessamento, já tem um tempo que eu trabalho e eu posso garantir que até hoje eu não devo ter usado 1% da funcionalidade desses softwares. Justamente, era isso que eu ia acabar comentando. Os softwares são gigantescos, né? E a gente que é doido de querer ficar mexendo, né, naquilo de cabo a rabo, né, em ser específico e trabalhar somente com uma área do conhecimento, quer trabalhar com geoestatística ali, com interpolação, com análise de bacia, né, fazer de tudo ali dentro e a gente acaba se perdendo um pouco. Vamos para a terceira pergunta, então. Quais são os desafios do mercado hoje, professor, na área do geoprocessamento, tanto na parte, né, profissional quanto na parte acadêmica aí? Um dos principais desafios na minha opinião, a concorrência, porque como o geoprocessamento é um tema transversal que permeia praticamente todas as áreas do conhecimento, então hoje em dia a gente tem uma quantidade grande de profissionais na área e profissionais qualificados. Então, se a gente for analisar o mercado, aí a gente encontra profissionais de praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, no meu ponto de vista, um dos principais desafios aí é a concorrência. E para vencer essa concorrência, então você tem que se especializar mais, tem que estudar mais, você tem que tentar se destacar aí no mercado. Justamente, aí aonde você vai? Gels Escola, beleza? Para poder se diferenciar aí em geoprocessamento. Vamos para a pergunta 4. A gente sabe que geoprocessamento, né, o termo geoprocessamento é processar dados espaciais. Então a gente tem muita coisa dentro do geoprocessamento. Dentro do geoprocessamento, o que você acha que agora em 2020 aí é a bola da vez, uma área quente aí para poder estar trabalhando, né, e poder estar tanto na parte acadêmica quanto prática? Bom, acho que o que vai bombar aí no ano que vem e nos próximos anos também é a questão de usar o geoprocessamento para dar suporte em tudo relacionado à inteligência aumentada. Então esse é um termo novo, provavelmente muitos de vocês aí não devem ter ouvido falar. Então tem uma relação grande aí de inteligência aumentada com inteligência artificial, mas tem uma certa relação, mas o objetivo das duas são completamente diferentes. Então a inteligência artificial, o objetivo é tentar construir um procedimento para eliminar o ser humano daquela tarefa, justamente naquelas tarefas que são maçantes, são chatas, são difíceis de serem feitas. Já a inteligência aumentada, ela busca criar ferramentas para auxiliar o ser humano na tomada de decisão, para dar suporte ao ser humano na tomada de decisão. Então ela atua ali como um aliado. Então eu acho que o geoprocessamento se encaixa como uma luva nesse quesito aí de inteligência aumentada. Eu acho que a gente vai utilizar muito o geoprocessamento
feito para dar suporte nas tomadas de decisão. Top mesmo, a gente já tem visto uns artigos aí realmente trabalhando na parte de logística, né, com essa área que tem atuado muito aí, facilitado e gerando um resultado muito grande para essas empresas. Vamos para a quinta pergunta então. Vamos falar sobre um trabalho seu então, que te desafiou, que você gostou, resultados assim, né, dos inúmeros trabalhos que você já fez e tem para fazer pela frente, um que você gostou de fazer assim. Ó, tem um que tem fase ainda de projeto, a gente ainda não finalizou, tem uma equipe grande trabalhando nele, que é para tentar identificar qual que é o melhor local para alocar a zona de vegetação, com o objetivo de minimizar a quantidade de sedimento que é carreado pelo curso d'água. Então a gente sabe que o recurso é finito, né? A gente não tem dinheiro, isso aí pode esquecer, a gente não tem recurso para restaurar todas as áreas necessárias, então a gente tem que focar naquelas que são prioritárias. Então atualmente eu tenho desenvolvido alguns trabalhos aí nessa linha, tentando identificar na paisagem quais seriam os melhores locais para implantar uma zona de vegetação. O objetivo principal é minimizar a erosão e também minimizar a quantidade de sedimento que é carreado pelos cursos d'água. Show de bola, depois a gente vai ver sobre esse trabalho do professor Gustavo aí. Agora tem uma série de 3 perguntas para realmente saber se o professor Gustavo é profissa, aonde diferencia o nosso profissa. A primeira delas: Flamengo ou Cruzeiro? Cruzeiro, claro. Aí, ó. Será que é profissa? Será que é profissa? Demais. Vamos lá para a segunda pergunta. Angelina Jolie ou Cláudia Leite? Angelina Jolie. E a terceira pergunta para verificar se o professor é realmente profissa na área. SRTM ou Allos Pulsar? Olha, essa é uma questão difícil. O Allos Pulsar tem um tamanho de pixel de 12,5 por 12,5 e o SRTM tem um tamanho de pixel de 30 por 30. Ou seja, o Allos Pulsar tem uma melhor resolução, tem maior resolução, mas eu não fico em cima do muro, não. No meu ponto de vista, o melhor deles é o SRTM. Eu acho que a série de pós-processamentos que foram realizados no SRTM me dá tranquilidade para trabalhar com esses dados. Então, aqueles dados são dados que eu confio. Então, eu vou para a segunda, então. SRTM nativo da USGS ou Topodata do INPE? SRTM nativo, até mesmo porque o Topodata do INPE fazia muito sentido na época que o governo, que a agência que gerou o SRTM, que foi um consórcio aí com a NASA, né? A NASA e acho que foi só a NASA, né? A NASA que fez a varredura SRTM. O Topodata fazia sentido até o momento em que a NASA ainda não tinha disponibilizado o SRTM com resolução de 30 por 30. Então, no primeiro momento, a NASA disponibilizou um SRTM de 90 por 90, então o Topodata aí foi uma reinterpolação desses dados, mas a partir de 2014 a NASA disponibilizou o SRTM com o tamanho de pixel 30 por 30. Então o Topodata não se justifica mais. Então a minha opção é o SRTM nativo, 30 por 30 lá, pode fazer o download lá no site lá do SGS. Aí, gostou? Deixa seu comentário aí embaixo no vídeo para ver se o professor Gustavo é profissa, então, entre as últimas 3 perguntas que a gente, discutiu aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aí, Papo de Profissa. Valeu. Valeu, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem? Bora aprender? Vamos, então, verificar sobre o que nós falamos no Papo de Profissa. Professor Alexandre, realmente lá no Papo de Profissa, lá com o professor Gustavo Marcati, que eu acabei de ver, vocês falaram sobre um tal de MTE, Allos Pulsar, eu fiquei boiando na maionese sobre aquilo ali. Tá? Você poderia me dar, esclarecer o que significa esse tal de MTE, Allos Pulsar? Vamos lá, então, na teoria, tá? No quadro, tudo funciona aqui. Depois nós vamos para o computador, para o software, o professor está mostrando na prática o que a gente está querendo informar aqui na teoria. Pessoal, vamos lá. Então, o que significa quando nós falamos de um modelo digital de elevação? Tá? O nosso MDE. Ok? Nosso modelo digital de elevação nada mais é do que uma matriz de pixel, estão vendo aqui? Uma matriz de pixel, onde
cada pixel corresponde a um valor de altimetria. Tá? Então aqui nós temos a altimetria. Notem que os maiores valores estão nessa faixa da esquerda da imagem, onde eu tenho minha maior altimetria, e os valores mais baixos aqui, onde eu tenho a menor altimetria. Tá? Então, o modelo digital de elevação, ou seja, um arquivo raster de altimetria que não seja um modelo digital de elevação, nada mais é do que um mapa da minha superfície, do meu relevo, da minha região, tá? Onde cada pixel eu tenho um valor de altimetria. Tá? E isso é um modelo digital de elevação, ou que seja um arquivo de altimetria da nossa superfície. Tá? E aí nós temos algo muito importante quando nós falamos no nosso modelo de elevação, que é a nossa resolução espacial. O que seria essa resolução espacial? Seria, né, a faixa de distância de largura e altura do meu pixel. Então, quando eu falo que o meu pixel tem 30 por 30, eu estou me referindo que ele vai 30 metros de largura e 30 de altura. Tá? Isso que significa a minha resolução espacial. Vamos parar um pouquinho, vamos falar sobre alguns conceitos de modelo digital de elevação e modelo numérico do terreno que a gente ouve falar por aí. Tá? O modelo digital de elevação, ele tem algumas formas de ser adquirido. Tá? Um deles é por estereoscopia. Professor, estereoscopia? Estereoscopia é o que o seu olho faz. Por que você consegue enxergar profundidade? Porque você está tendo duas imagens de regiões diferentes, quando elas fazem essa sobreposição, você consegue enxergar a terceira dimensão, que é a profundidade. E é assim que nós conseguimos fazer a nossa altimetria através de imagens, tá, de satélites de várias camadas de uma mesma superfície. Então, por estereoscopia, eu consigo analisar a profundidade daquela imagem. Tá? Uma outra maneira de nós termos um modelo de elevação é através de uma varredura terrestre, tá? Que temos aí, o professor vai falar daqui a pouco, o SRTM. Então, passou pela superfície terrestre, fazendo toda a varredura por radar, né? E nós temos, então, assim que essa onda retornava, ela retornava com valor de altimetria para o nosso radar. Tá? Então, são algumas maneiras de nós termos um modelo da superfície terrestre. Ok? Então, quando nós falamos de modelo digital de elevação, pessoal, o modelo digital de elevação ele está relacionado com o topo da copa de árvore, tá? Se nós tivermos uma floresta, o topo de superfície de prédio. Tá? Porque, mesmo sendo por estereoscopia ou por radar, nós vamos ter esses valores aqui. E aí, quando nós falamos de modelo numérico do terreno, MNT, em algumas literaturas nós vemos isso aí sim você vai ter que ir com GPS na área de estudo, tá? E realmente medir essa altimetria e depois gerar, tá, um modelo de superfície baseado com os valores da superfície terrestre, não com o topo de prédio. Tá? E aí foi o que o professor falou com o professor Gustavo no Papo de Profissa. Nós temos o modelo digital de elevação SRTM, tá? Que foi uma missão da NASA dos Estados Unidos em fevereiro de 2000, né? Fez-se toda através da nave espacial Endeavour, tá? Ela, em 11 dias, ela varreu toda a superfície da Terra por uma fonte de radar e teve, então, a nossa altimetria da superfície terrestre, tá? Desse SRTM aqui, o INPE, tá? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, pegou e derivou um produto que nós chamamos de Topodata, tá? Então, ele pegou esse produto SRTM e trabalhou para a nossa região do Brasil aqui, tá? Fez alguns processamentos e gerou o nosso Topodata através desse SRTM, ok? E aí, esse SRTM aqui, ele tem 30 metros de resolução espacial, tá? Nós temos o ALOS Pulsar. O ALOS Pulsar foi da agência japonesa, tá? Juntamente com a NASA, e através de imagem, tá, de várias camadas ao longo dos anos, fizeram essa estereoscopia e trouxeram para a gente a profundidade, ou seja, a altimetria da superfície terrestre através da sobreposição dessas várias imagens. Tá? O ALOS Pulsar ele funcionou até 2011. Ele parou o funcionamento dele em 2011 e hoje é disponibilizado gratuitamente. Só que aí o ALOS Pulsar ele tem
12,5 metros de resolução espacial, tá? Bem menos aí do que a metade do SRTM, tá? Nós temos alguns outros, como o ASTER, tá? O professor vai estar mostrando depois. O ASTER e assim por diante, vários produtos de altimetria da superfície terrestre, que nada mais é do que uma matriz de pixel com os valores de altimetria. Professor, para que tanta importância nessa danada dessa resolução espacial? Vamos verificar aqui, pessoal. Então, só verificar o topo de uma montanha no perfil lateral. Aqui, divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, nós temos o Pico da Bandeira. Tá? O professor vai estar mostrando também depois na prática. Ó. Então, se eu verificar um perfil lateral do Pico da Bandeira, eu vou ver, tá, o meu pico conforme. Se eu tirar uma foto 100%. O que significa o meu modelo de estado de elevação? Vamos dar um exemplo aqui do SRTM. Significa que a cada 30 metros eu vou ter um pixel com um valor de altimetria. Tá? Então, ó, um pixel, outro pixel, outro pixel, outro pixel, assim por diante. Tá? Até chegar nos 180 metros, o topo de uma montanha. Então, o que ele vai me dar, pessoal? Ele vai me dar esses valores aqui, ó, de altimetria. Tá? Ó. Então, prestem atenção. O meu real é o que está em azul. Tá? O meu real é o que está em azul. Tá? O que seria, então, o meu morro, tá? Essa montanha que o software consegue enxergar lá no SIG, realmente, verdadeiramente. Ó, ele junta essas altimetrias. Tá? Ó. Então, o que ele enxerga lá no software é isso aqui, ó. Tá? Porque a cada 30 metros eu vou ter um valor de altimetria. Notem que o que o professor riscou em vermelho aqui é próximo do real, tá vendo? Ó? Mas não é o real. Tá? Então, ou seja, quanto menor essa resolução espacial, mais pontos nessa curva eu vou ter e mais preciso do real eu vou chegar. Tá? Por isso que quanto maior essa resolução espacial, isso aqui me dificulta quando eu vou fazer determinados trabalhos que eu preciso utilizar esse arquivo. Ou seja, se ele fosse a metade, ó, na metade aqui, vamos supor, 15 metros, ó, a cada 15 metros, ó, professor dando um exemplo aqui, ó, eu ia ter um valor de altimetria nessa curva, tá? Aqui, ó, e assim por diante, a cada 15 metros. Se eu tivesse a 1 metro de resolução espacial, aí sim, ó, a cada 1 metro aqui, eu ia ter um valor aqui nessa curva e eu poderia detalhar realmente a minha superfície terrestre. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com esse tipo de modelo de estado de elevação, dependendo da minha resolução. Tá? Por isso que a gente pode trabalhar com isso em escala macro. Tá? Dependendo da região, igual aqui a nossa região aqui das Matas de Minas, é muito montanhoso. Então, 30 metros, a cada 30 metros eu tenho um valor de altimetria, isso vai modificar muito o meu relevo. Tá? O que acontece muito, por isso que vira aquela briguinha ali, né, entre aspas, essa coisa, eu prefiro o SRTM, eu prefiro o Pulsar, eu prefiro o ASTER. Por quê, pessoal? O SRTM, ele foi bem processado lá para os Estados Unidos. Para as outras regiões do mundo, ele costuma ter o que a gente chama de bug. Tá? Um dos bugs é o que a gente chama de depressão espúria. O que é uma depressão espúria? Então ele vem aqui, ó, 98 metros, 96, 93, e aí do nada ele cai lá para 10. E aí ele volta de novo, 92, 89, 85, tá? Isso aqui é um grande problema. Uma das análises que a gente utiliza esse arquivo é direção de fluxo. Então, a partir desse pixel, eu sei para onde a água vai, tá? Aí aqui ele faz assim, ó, ele vira o que nós chamamos um sumidouro. Então, por isso que às vezes a gente fica entre a resolução espacial, por mais que o ALOS tenha uma resolução menor e vai detalhar melhor que a superfície, tá? Você vê autores como o professor Gustavo mesmo, que ele já pegou em determinadas regiões de estudo, muito problema disso aqui, tá? Que é muito mais grave do que essa nossa resolução espacial. Então, por isso que dependendo de autores, né, você lê muitos artigos que mais tem artigo tentando colocar um do lado do outro e verificar quem é melhor para determinada região, tá? Porque para cada região nós vamos ter um problema, tá? Ou desse de resolução espacial, ou esse de depressão espúria aqui, que nós temos no nosso modelo de estado de elevação. Tá? Estamos entendidos, então, na teoria.
Agora nós vamos para a prática para o computador. O professor vai importar esses 3 arquivos aqui e nós vamos fazer um perfil lateral desse aqui para analisar a diferença de um para o outro. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Bora aprender? Professor Alexandre, então, e Jairzinho, para te passar agora informações como na prática, tá, nós vamos verificar aquilo que foi passado em sala sobre modelos de sala de elevação. Né, Jairzinho? Porque dentro de sala de aula tudo funciona, tudo é lindo, né? Tudo pode errar. Agora, na prática, a gente vai ver que realmente o buraco é mais embaixo, tá? Nós vamos ver, então, tipos de modelos de sala de elevações, aonde nós conseguimos fazer o download e entender um pouquinho mais sobre cada um. E depois nós vamos para o ArcGIS, tá? Um ambiente software SIG, para nós podermos analisarmos aí a diferença entre um e outro e aonde isso pode impactar no nosso projeto final, tá? Sendo tanto na área prática quanto na área acadêmica, tá? Na área acadêmica é muito utilizada em estudos macros. Se você é da área prática e está querendo fazer um trabalho a nível micro, com detalhamento maior, você vai ter que realmente fazer o seu modelo de estado de elevação, ou como nós falamos em sala, o modelo numérico do terreno. Tá? O modelo numérico do terreno é referente à superfície terrestre. Tá? Vamos lá então, pessoal. Uma área que nós vamos estudar aqui para pegar como dados de apoio é o Pico da Bandeira. Tá? Para quem conhece ou não conhece, ele é divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Tá? Ele tem 2.892 metros. O professor já subiu lá 2 vezes, se arrepende até hoje. Tá? Um frio danado, o professor pegou menos 4 graus em cima desse troço aí. É acima das nuvens, para quem pode ver na imagem aqui. E é uma região excelente para podermos avaliar esse modelo digital de elevação, principalmente pela altitude e pela irregularidade do terreno. Essa região fica no Alto Caparaó. Tá? Uma região aí muito ondulada, isso é uma reserva nacional, ok? Então vamos lá. O primeiro produto que nós vamos ver é o SRTM. Tá? O SRTM, quem toma conta hoje é a USGS, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Tá? Quando nós entramos lá, ele fala aqui para nós, tá? Que a missão SRTM aconteceu em fevereiro de 2000, ok? Fizeram uma varredura por radar, tá? Em 1994, aqui, tá? E depois, o que fizeram então da missão SRTM? Foram 2 radares simultâneos, tá? Que conseguiram captar esse sinal aí e trazer para a gente o nosso modelo de superfície. Vamos voltar aqui, pessoal. Nós temos 2 tipos de fazer modelo de estado de elevação, para a gente poder enxergar a superfície. O primeiro é por estereoscopia ótica, tá? Foi como o professor falou em sala. Nosso olho faz estereoscopia ótica o tempo inteiro. Eu tenho 2 imagens de 2 regiões diferentes. Quando eu sobreponho essas imagens, eu consigo enxergar a profundidade, tá? Isso, então, é estereoscopia ótica. Uma outra maneira que nós podemos fazer isso é por interferometria, tá? O professor sempre agarra um pouco a língua, interferometria de radar, tá? Da mesma maneira ótica, o sensor emite ondas de radares, tá? A partir do momento que ele emite ondas de radares, ele vai me trazer uma imagem em formato de radar, tá? Para a gente poder entender, e aí depois, quando eu faço sobreposição, eu consigo também enxergar a minha superfície do planeta, tá? Então, o caso do SRTM foram 2 radares simultâneos, tá? Deslocado de uma distância igual aos nossos olhos, só que em vez de estar enxergando o RGB, que a gente chama região do visível, ele estava enviando radar, tá? E aí ele ia com 2 radares de áreas diferentes e ele conseguia fazer isso simultaneamente, essa interferometria de radar simultânea, tá? Então, o SRTM foi um produto que nós temos a partir desses dados de radar, tá? Vamos lá. Aqui, então, tem todas as informações aí, tá? De como que ele foi gerado. E aí, a USGS libera aqui para nós aqui, no Earth Explorer, tá? Aqui ele me dá a opção, ele está falando para eu logar, né?
vamos logar aqui. Você tem que criar uma conta na USGS que está linkada com a NASA, tá? E aqui agora eu vou selecionar aqui o arquivo KML do Pico da Bandeira, ó, que o professor já deixou pronto lá, tá? Aqui, ó, onde é que fica o Pico da Bandeira lá. Divisa aqui, tá vendo que tem uma região já mais visível? Isso tudo aqui é montanha pura. Vamos aqui então em datasets, aqui ó, Digital Elevation, tá? Nós temos vários e nós temos o SRTM. Dentro do SRTM, pessoal, ele tem esses outros produtos, que aqui ele fala para nós o que é cada um. Esse aqui é sem tratamento nenhum, ou seja, ele tem 30 metros para a região dos Estados Unidos e para outras áreas do planeta, 3 arcos de segundo, que é cerca de 90 metros. Esses daqui já é uns dados com algum processamento, tá? Lembra que o professor falou em sala, um dos problemas que nós temos aí com o modelo digital de elevação é aquelas depressões espúrias, nós temos outros, mas essa é uma das mais importantes. Também com 30 metros para a região dos Estados Unidos e para outra região do planeta, tá? 3 arcos de segundo. E aqui é um processado com 30 metros para toda a região do planeta, tá? Então, é aqui que nós selecionamos para estar fazendo o download aí do SRTM aí com 30 metros, tá? Diretamente da USGS, tá? Você faz uma conta na USGS e consegue fazer o download desses dados aqui, ok? Então, falamos primeiro do SRTM, então chamado aí SRTM. Depois, o que o INPE fez? O INPE pegou esses dados do SRTM, como nós podemos ver aqui, que eles não são tão bem processados para o resto do planeta, e processou para a nossa região aqui do Brasil, né? E aí nós temos o Topodata, tá? O Topodata é o SRTM, tá? Aqui, ó, e ele fala com 90 metros. Foram feitos, né, processamentos em cima disso e trouxe para nós esse modelo de elevação aqui para o Brasil, tá? Aqui em documentos nós conseguimos visualizar aí o que foi feito, a metodologia e tudo mais. E depois aqui, ó, ele vem aqui, estão vendo aqui, ó, Pico da Bandeira, ó, eu vou baixar essa carta. Quando eu clico, ele me dá a opção de baixar altitude, declividade, né, vários outros tipos aí, né, de dados topográficos aqui no nosso Topodata trabalhado com esses dados para o Brasil, tá? Então nós começamos com o SRTM, vimos que o Topodata nada mais é do que um processamento dos dados do SRTM, tá? E outro, pessoal, é o ALOS. O ALOS Pulsar. O ALOS é um satélite, tá? Que foi aqui, ó, que foi lançado pela Agência Aeroespacial do Japão, né? E aí dentro do satélite ALOS nós temos 3 sensores. O PRISM, tá? Que está relacionado aí com uma banda pancromática. O Avenir 2, que está responsável pela banda do visível e do infravermelho próximo. E o Pulsar, que está relacionado aí, ó, a um radar, tá? Micro-ondas nesse caso. Então, o ALOS Pulsar é muito parecido com o SRTM. Só que o SRTM, lembra que ele ia os 2 sensores e fazendo essa varredura simultaneamente, trazendo esse modelo de elevação? O ALOS Pulsar já é divisadas repetidas, né, de um sensor, no caso aí o micro-ondas. Tá? Então, é só essa simples diferença entre o SRTM e o ALOS Pulsar. Tá? Lembrando que o SRTM, aí nós temos aí 30 metros disponível para o mundo inteiro, o Topodata é 30 metros disponível para o mundo inteiro e o ALOS Pulsar de 12,5 metros para o mundo inteiro. Tá? Essa missão foi parada em 2011. Tá? Até hoje, aí, 2020, a gente não tem uma modificação tão grande da superfície terrestre. Ok? Onde que eu faço o download dos dados, professor? Aqui, ó, tá? No site da ASF, você faz uma conta também, está relacionada aí com a NASA, tá? E o que ele fala aqui, ó? Ele fala que, né, foi um radar e que foi feito através de interferometria, né, de múltiplas observações, tá? Como o professor falou, né, através de várias passadas aí conseguiram fazer esse modelo digital de elevação, tá? Então, aqui você entra lá no portal da ASF, o professor puxou aqui, ó, a região do Pico da Bandeira, e aqui ele me dá a opção para fazer o download, tá?
O download, ele tem vários outros produtos, tá, pessoal? Mas o produto relacionado ao modelo digital de elevação é esse High Resolution Terrain, tá? Então, é só clicar aqui e fazer o download desse arquivo, tá? Então, falamos do ALOS, que é o terceiro modelo digital de elevação hoje muito utilizado aí. Depois, nós temos o Aster, tá? O Aster, fizeram a última versão dele agora, né, no final de 2019, né? E ele fala aqui, ó, que ele foi feito, a primeira versão foi feita utilizando par estereoscópio de imagem, tá? Então, ele já utilizou estereoscopia ótica para estar fazendo esse modelo digital de elevação, tá? Do inglês é DRAM. E aí, ó, ele fala que a versão 3 agora, né, corrigiu vários problemas e melhorou a resolução espacial, pá. E aí ele deixa bem claro aqui, ó, que ainda os dados contêm anomalias, tá vendo? E, ou seja, e que, ó, não é responsabilidade da NASA nem da agência japonesa, né, por problemas aí resultantes nos dados, ou seja, tirando deles fora, né? Como a gente vai ver aqui, esses arquivos têm muito problema. Onde é que nós fazemos o download do Aster? Já no Earth Data Search, tá? Nós entramos aqui com o pico da bandeira e ele já me dá aqui as coleções aqui do Aster. Quando eu digito Aster aqui, o professor acabou fazendo o download do ortorretificado, tá? Se arrependeu. Tá? A ortorretificação é um processo que nós fazemos aí de pós-processamento em imagens para estar corrigindo, principalmente quando nós vemos o prédio, a lateral de um prédio, né? Não vemos o prédio a 90 graus, nós temos que fazer um tratamento de ortorretificação. O professor vai baixar esse aqui para verificar posteriormente. Ok? E aí, quando você clica, ó, ele te envia um e-mail, né, lá do Earth Data, né, da USGS, e aí quando você clica, ó, top, ó, computador, né, do governo dos Estados Unidos. Você está tendo esse acesso lá dentro para poder fazer um download desses dados. Tá? Então, mais um pouco de teoria, tem que ter, não tem jeito, sair clicando em botão, né, apertador de botão. A gente tem que saber a teoria, né, como que foi feito esses tipos de modelos de estado de elevação. Então, só para resumir, nós vamos trabalhar aqui, brincar um pouquinho com SRTM, tá? Que é interferometria de radar, só que simultâneo. Depois nós temos o Topodata, que foi um processamento do SRTM. Depois nós temos o ALOS, que também foi por interferometria de radar, só que de visadas, né, temporais. E depois nós temos o Aster, que é por par, por estereoscopia ótica, tá? Por par estereoscópio aí, para nós podermos trabalhar. Então, 30 metros, todos eles são 30 metros, só o ALOS Pulsar de 12,5. Beleza? Vamos então para o SIG. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui, tá? Vamos utilizar o ArcMap mesmo aí, por mais que a gente está na versão do ArcPro, o ArcMapzinho aí é bem-vindo sempre, né? Vamos adicionar aqui então, ó. O professor baixou aqui dentro dessa nossa pastinha, ó, separou direitinho ALOS, Aster, SRTM e Topodata, tá? Vamos importar aqui, primeiramente, o ALOS, tá? Aqui, ó, DEM, tá? De modelo digital de elevação, ok? Vou adicionar o ALOS Pulsar, tá? O professor sempre fala em sala, a primeira coisa que nós fazemos quando nós importamos um arquivo é olhar o sistema de coordenada, tá? Ele está me falando que está no WGS84 Fuso 23S, ok. Vou adicionar agora o Aster, tá? Quando nós realizamos o download lá dos dados do Aster, vem esse monte de outros produtos e vem aqui o DEM, ó, o modelo digital de elevação. Vou adicionar o Aster. Olha a diferença já de um arquivo para o outro, tá? Agora vamos adicionar aí o SRTM e vamos adicionar aí o Topodata. Tá? O que acontece, pessoal? Olha só, o Aster, ele está no UTM WGS84. O Aster já está me falando que ele está em Lat-Long WGS74. O Aster não, perdão, o SRTM. E o Topodata
ele está me falando também que está em WGS 84 lat long, tá? Já dá para notar aqui que nós temos bastante diferença, tá? Essa região em branco aqui, que é a região do Alto Caparaó. O professor vai adicionar aqui aquele ponto do Alto Caparaó, ó, esse ponto aqui, Pico da Bandeira, tá? Primeiro teste que nós vamos fazer é visual. Vamos dar um zoom aqui, visualmente, tá? Então, ó, sempre quem está por cima tem prioridade. Então, eu estou no Topodata, o SRTM. Ó, tá visível agora o SRTM. Nota que eu já tenho algumas falhas aqui, tá? Visual. Depois eu vou para o Aster. Tá bem ruim essa imagem. Notem que eu tenho o valor mínimo e o valor máximo de altitude. Notem que para cada produto desse eu já tenho valor. O Aster, então, ele está indo lá quase 5.000 metros, né? Lembrando que o nosso Pico da Bandeira tem 2.892 metros, tá? E depois eu vou para o Pulsar, bem bonitinho aí, ó, com a resolução espacial aqui, ó, 12,5 por 12,5. Isso é importante a gente ressaltar, tá? Vamos criar uns pontos aqui em volta para nós estarmos testando os valores desses pontos. Então, eu venho em Catalog. Aqui dentro, eu vou criar um novo Shapefile, tá? Vou dar o nome aqui de Análise. Análise Altimetria. Do tipo ponto. E eu vou colocar o sistema de coordenada o mesmo que nós estamos utilizando aqui, que é o WGS84 UTM 23S. Tá? Tipo ponto. Pronto. Agora eu vou clicar com o botão direito aqui e vou entrar em estado de edição. Análise de altimetria. Vou criar uns pontos aqui no entorno do Caparaó aí, ó. Tá? Aqui dentro. Pronto, eu acho que já é suficiente isso aí. Editor, Stop Editor. Quer salvar? Sim. Professor, por que você fez isso aqui? Nós vamos analisar, eu vou pedir agora para o ArcGIS me trazer o valor de altimetria de cada ponto desse aqui nos 4 modelos de estado de elevação. Tá? Essa função é a Extract Multivalues to Points. É aqui, ó, em Spatial Analysis Tools, Extract Multivalues to Points. Vou entrar aqui com a minha análise de altimetria e vou entrar com todos os meus raster aqui, ó. Vou dar um OK. Pará! Olha o que ele está me falando aqui, ó. O seu orelha seca. Para você fazer isso, tá? Todos os seus arquivos têm que estar no mesmo sistema de referência espacial. Lembra que nós temos 2 arquivos em UTM e 2 arquivos em lat-long? Por isso, nós temos que converter, tá? O professor deixou para mostrar isso aqui, para ver que sempre o buraco é um pouco mais embaixo, tá? O professor já foi e converteu, tá? Para quem não sabe aí, só para quem está lembrando, é Data Management Tools, projeções e transformações, tá? O Define Project é quando não existe, o Project é para converter sistema de coordenada de arquivo de vetor, e aqui dentro do raster, o Project Raster, eu converto de raster, tá? Então, eu vou entrar aqui com o meu Topodata aqui, que é esse aqui, é o Topodata. Vou dar o nome de saída aqui, Topodata UTM, tá? Aqui, ó, já deixei com esse nome aqui, só para mostrar. E eu vou selecionar aqui o sistema, né, que vai ser o WGS UTM 23S. Dou um OK, ele vai rodar e vai converter, tá? Olha só que o professor vai importar aqui, para a gente já assustar um pouquinho. Topodata, esse aqui, ó, UTM, aqui ele está em UTM. Olha só. Ó, vou clicar no outro ali, que é o UTM. Olha a diferença. O professor vai ticar e desticar agora, ó. Ó o convertido, ó o sem conversão. Olha como é que isso já modificou, só de converter o sistema de coordenada, como que modificou os meus valores de altimetria. Ó, né? Por isso, ó, modificou o visual. Será que modificou a coloração também? Nós vamos analisar daqui a pouco,
tá? Já convertemos e também temos que converter o SRTM, que está aqui, ó, o SRTM, UTM, tá? Então, nós importamos, olha, notem a quantidade de falhas aqui, ó, provavelmente no data, tem que corrigir isso aqui, para poder fazer esse tipo de análise. O professor, então, vai puxar esses dados antes para outra data frame, ó, e vou jogar para lá os dois arquivos em lat-long que são nativos, que nós vimos que eles tiveram uma modificação muito grande quando nós convertemos de lat-long para UTM, ok? Test layers. Uai, não copiou? Vamos copiar aqui, aqui e aqui, copy, e vamos aqui para test layers. E eu vou trazer também o análise altimetria. O professor finalizou a edição? Finalizou. Copy. E vou vir aqui e test layers. Tá? Então, agora eu vou utilizar aquela ferramenta do Extract Multivalues lá. Spatial Analysis Tools. Extract by Multivalues Points. Então, eu vou entrar aqui com análise de altimetria e vou entrar com os meus dois, né? O SRTM e o Topodata, e vou dar um OK. Para professor, ele não fez nada não. Fez, ó, aqui, ó, se eu for na tabela de atributos agora de análise, altimetria, olha só, tá? Esse aqui é o nosso Topodata e esse aqui é o nosso SRTM. Já notem que para cada ponto daquele, ó, já teve uma mudança. Professor, vamos fazer para os outros também? Vamos lá, tá? Agora, eu consigo fazer para os outros aqui. É aqui, ó, Arctobox, Extract Multivalue Points. Eu vou entrar com análise de altimetria e eu vou... Opa, eu tenho que ativar a data frame de cima. Isso. Salva disquetezinho. Eu venho aqui em Extract Multivalue Points. Vou entrar com... Ué, por que ele saiu daqui? Eu dei um copiar, não dei um cut. Copy. Paste layers. Aí, vou voltar lá. Vou entrar aqui com análise de altimetria. Agora eu vou entrar com todo mundo que é o TM. O Allos Pulsar, o Aster, o SRTM UTM e o Topodata UTM. E vou dar um OK. Agora ele vai extrair. Vamos abrir a tabela de atributos. Olha que coisa linda, pessoal. Esses dois aqui, então, são em lat-long, tá? E aqui depois o Allos Pulsar, o Aster, o SRTM bruto, tá? Em UTM, perdão, e o Topodata em UTM. Notem, 1672, já mudou, tá? Ó, 1669, ó, tá? Do em lat-long, né? O que uma simples conversão de sistema de coordenada já causou no nosso modelo de estado de elevação. Tá? Notem que o Aster aí está modificando. Professor, como é que nós podemos fazer uma simples análise? Tá? Botão direito em cima da coluna, estatística. Nota que a média aqui da altitude aí está sendo 1755 pelo Allos Pulsar. Tá? 1775. Vamos verificar aí do Aster. Não assusta não, hein? Ó, 3.193. 3.193. Vamos ver do nativo aqui, do SRTM nativo. Estatística. 1.782. 1.782. E o do Topodata nativo, estatística, está me dando que é 1788. 1788. Então, olha só, claro que a média não diz nada, tá? Para quem sabe de estatística, a média não diz nada de uma população. Mas é um tratamento básico, né? Ou seja, 1788 para 1782, entre o SRTM e o Topodata, e varia aí para 1775 para o Allos Pulsar.
Tá vendo, pessoal, que a variação é pouca, mas dependendo do lugar, isso pode ser brusco, tá? Então, a primeira análise que nós podemos fazer é essa daqui, tá? Professor, como saber quem está certo? Como saber quem está certo, quem é mais preciso? Nós temos que ir a campo com o GPS nesses pontos agora, um GPS geodésico com precisão aí de centímetros, né? Fazer a análise da altimetria na localização desses pontos e depois pode fazer um teste de média aí, tá? Isso aí, ó, dá muito TCC, até dissertação de mestrado, a gente consegue fazer quando você tem uns dados bons aí para determinada região. E aí sim, você vai pegar o que é o real e vai fazer uma análise aí com os dados observados em cima desse modelo de estado de elevação. E aí você vai poder concluir, né, para essa região ainda, o que é mais interessante, qual modelo de estado de elevação é mais preciso, tá? Professor, tem como nós fazermos outra análise? Tem. Uma outra análise visual é para o perfil. O professor vai abrir aqui, que já está pronto, ó. Olhem só. O professor criou essa linha aqui, tá? Para a gente poder se basear em cima dela, atravessando o nosso Alto Caparaó e a reserva, tá? Aqui está ativado, tá? Anotem que está o SRTM, ok? Então, olha que legal essa ferramenta aqui, o 3D Analyst. Quando eu gero essa Interpolate Line que nós chamamos, ó, o professor vai dar um zoom aqui, ó. Vou clicar exatamente em cima aí, sem mal de Parkinson, sem tremedeira, ó. Tá? E eu venho aqui, ó, Profile Graph, ó. Info, Gelzinho, toma. Ó. Info. O que é isso aí? Isso aí, pessoal, é o perfil lateral, tá? Nessa avisada, como se fosse esse corte AB. Então, olha que legal, mostrando aqui, ó, o perfil lateral desse corte AB em cima do modelo de estado de elevação do SRTM, tá? E aí nós podemos fazer uma análise rápida, visual, em cima desses perfis laterais. O professor já deixou pronto aqui, ó. O professor fez para cada um, tá? Pessoal da geografia que trabalha com geomorfologia fica doido, tá? E essa função aqui, ó, eu consigo exportar no formato de Excel. Aí lá você brinca do jeito que você quiser com esse gráfico, tá? O professor já deixou pronto aqui, pessoal, ó, para nós podermos analisar isso aí, ó. Olha lá, ó. Olha que legal aqui, ó. O professor vai fechar aqui. O Aster. Professor, por que o Aster está dando esse bugzão que desce ali, ó? Por quê? Olha aqui, ó. O professor vai ticar ele aqui, ó. Activate. Tá? Aí, ó, tá vendo que entra no No Data que nós chamamos, ó, tá? Essa linha que nós utilizamos aqui, ela entra no No Data, por isso que ela tá dando aquela queda brusca ali nos valores de altimetria. Mas olha que ele bate lá em 4.000 metros, tá? A curva do Aster. Nós vamos para a do Alos, então, ó. Tá vendo? Ó, o Alos, ele passa um pouquinho de 2.500 metros naquela região que nós, daquela linha, né, que o professor deu um corte AB. Tá? E aí nós vamos para o SRTM, tá? Notem que esse ponto mais alto aqui que o Alos Pulsar passou de 2.500, o SRTM, tá? Chegou no máximo a 2.500. E notem que o Topodata, por ser um produto derivado do SRTM, muito semelhante à curva naquela região. Tá? Muito semelhante. O professor encontrou duas áreas aqui que dá para a gente notar uma leve diferença, tá? Nota no SRTM que ela está batendo em cima, né, de 1.600 metros. Essa curvinha aqui já do Topodata está um pouquinho abaixo, tá vendo? Ó, vamos analisar, dar um zoom aqui, ó, tá? Ó, olha a diferença aqui, ó. E outra área é essa daqui. Nota que ela está um pouquinho mais acima de 2.000 e no Topodata aqui ela está batendo quase em 2.000 lá, ó, tá? Estão vendo que ela tem uma leve diferença aqui um do outro? Ok? Então, dá para nós analisarmos aí essas duas análises entre os modelos digitais de elevação. Tá? Então, só para resumir, por isso que tem autores que falam que um é melhor que o outro, por isso que tem gente que gosta de trabalhar com um modelo de elevação, outro já não gosta de trabalhar, tá? Hoje está em alta aí o que a gente fala de laser scan, né? Mas são aparelhos muito caros, aparelhos acima de 100 mil, 150 mil reais, e olhe lá, né? Você faz uma varredura de pontos com resolução espacial,
tá? Até de milímetros. Então, depende do projeto que você vai fazer. O projeto que você vai fazer precisa de um produto tão caro desse, né? Às vezes dá para você trabalhar com um simples modelo de estado de elevação que um Vant te oferece. Se você for trabalhar a nível de uma bacia hidrográfica que contempla 5, 10, 15 municípios, o modelo de estado de elevação desse aqui é perfeito para você poder trabalhar, tá? Então, por isso que a gente fica entre resolução espacial, né, que a gente tem do Alos Pulsar, depressões espúrias, né, que a gente viu que até do Aster no governo tira o dele de fora, e nessas imperfeições, tá? Então, o que é que o professor quer concluir primeiro com isso? Da importância do banco de dados. Eu sempre falo em sala de aula, a importância do banco de dados. Não é simplesmente, eu vou utilizar um modelo de estado de elevação e achar que aquilo ali está correto 100%, que é a superfície da Terra, não. Tá? Tem que analisar, às vezes os dados vêm com inconsistência, tem que fazer uma análise com real. Os meus orientados, quando chegam na minha sala, para orientá-los em algum processo do TCC, professor, abre o meu projeto aí. Primeira pergunta que eu faço para eles é, quanto tempo você demorou para montar o seu banco de dados? Né? Abre, professor, eu gastei 2 semanas, aí eu pluguei pendrive no computador lá do meu colega, aí eu fui no blog do geoprocessamento e fiz download. Eu já falo, volta e refaz, você vai analisar esses dados, você vai voltar com dados concretos. Tá? Então, a importância do nosso banco de dados, prestem atenção. Um outro ponto que o professor, às vezes, né, fica em cima do muro, é com trabalhos que nós temos por aí, que o pré-processamento de imagem é muito grande. Nós vimos aqui que um simples processamento de mudança de sistema de coordenada modificou nossos valores. Tá? É a mesma coisa que pegar uma imagem minha, uma foto minha aqui, processar, chegar no Reinaldo Giannichini. Né, Gelzinho? Vai ficar muito mais atraente, né? Mas não vai ter, não vai condizer com a realidade. Tá? Então, tem trabalhos por aí que você pega, o cara efetua 5, 10, 20 ferramentas até ele começar a trabalhar com a imagem. Isso, né, cada processamento que nós fazemos modifica o valor do seu pixel. Então, tem que tomar cuidado com esses trabalhos e com esses tipos de pré-processamento. Tá? Nós vimos aqui que modifica os valores dos seus pixels. Tá? Gelzinho gostou quando eu falei do Reinaldo Giannichini, né, Gelzinho? É a triste realidade, não tem jeito, né? Então, se você gostou, curte aí, compartilhe. O professor vai deixar todos os links que mostrei aqui na aula, tá? Aí embaixo no link, tá? O mais importante, você que já é da área de geoprocessamento, deixa aí embaixo uma pergunta que eu posso fazer para um profissa, tá? E acompanhe o Papo de Profissa, que é sensacional. Eu sempre vou estar perguntando realmente, né, as dificuldades, né, da área de geoprocessamento, uma pergunta técnica, que realmente é para validar se é o profissa, e depois o professor vai vir discutindo aquela pergunta técnica, como nós fizemos aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, e até o próximo Papo de Profissa.